Olá a todos que estão assistindo esse vídeo hoje. Eu sou a Ingrid Oliveira, jornalista do Instituto Espaço de Vida, e hoje nós temos como convidado o Dr. Ricardo Carvalho. Boa noite, doutor. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. Ele é oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e ele vai se apresentar para a gente e falar um pouco sobre câncer de colo retal. Olá, bem, então, meu nome é Ricardo Carvalho, sou oncologista clínico da Beneficência Portuguesa, sou especializado e sou focado, em tumores gastrointestinais e geniturinárias, principalmente em tumores gastrointestinais, e é um prazer estar aqui conversando com a Ingrid, trazendo aí informação de qualidade para os ouvintes, e gostaria de antemão parabenizar o Instituto por essa iniciativa. Eu acho que são iniciativas como estas que fazem toda a diferença para a população, né? Vocês trazerem informações de qualidade, querendo, de fato, alertar a população para como ela pode diagnosticar, ficar atenta, prevenir. Então, parabéns aí a vocês. Obrigada, doutor. Vamos começar, então, explicando o que é o colo, ou o câncer de colo retal, que as pessoas elas fazem essa confusão, né? Acham que é só um câncer de reto, ou um câncer de cólon. Doutor, a palavra é toda sua, por favor, pode explicar o que é o câncer de colo retal. Muito bem. Perfeito. Bem, Ingrid, quando a gente fala câncer cólon retal, né, a gente está falando o tumor que acomete o cólon e o reto, né? Quando a gente fala em câncer de intestino, de uma forma geral, a gente está se referindo mais ao tumor do cólon, né? Então, essa confusão é totalmente compreensível, só para a população saber. O nosso intestino, ele é dividido em áreas. Tem o intestino fino, tem o intestino grosso e tem o reto, que é a porção mais final aí do intestino grosso, né? Então, no final da história, você chamar de câncer de intestino ou câncer coloretal é a mesma coisa, tá? Agora, geralmente, quando você fala câncer de cólon, é só o tumor de cólon, você não está se referindo ao câncer de reto. Eu digo isso porque, para nós médicos, faz toda a diferença, né? O tratamento do câncer de reto, o tumor que nasce no reto, a abordagem, seja com exames, tratamentos, é totalmente diferente do câncer de intestino, do câncer de cólon, tá? Mas, como tanto o intestino como o reto, eles são uma sequência do mesmo órgão, a gente costuma chamar, né, de câncer cólon retal. Muito boa essa informação, porque é isso, as pessoas acham que é um único câncer que atinge uma única região, e essa separação eu acho que ela é muito importante. E a gente estava pesquisando aqui, e as pessoas mandaram perguntas para a gente sobre os sintomas. Eles são iguais a, por exemplo, um intolerante à lactose, ou uma pessoa que tem um problema gastrointestinal, que é o principal sintoma que a gente encontra é aquela sangue nas fezes. Isso é verdade? Ele pode ser confundido com outras doenças? O câncer de cólon, ele tem uma especificidade maior nos sintomas dele? Bem, então assim, quando a gente fala de sintomatologia, Ingrid, é importante a gente ficar ciente de que o sintoma nada mais é do que reflexo da extensão e da localização da doença. Então, se você tem, por exemplo, um tumor muito inicial, né? Porque isso talvez a gente fale ao longo da entrevista, mas geralmente o tumor de cólon e reto, eles nascem de uma verruguinha, é um pólipo que se transforma em tumor, tá? Então, quando o tumor ele é diagnosticado em uma fase muito inicial, o paciente não vai ter sintoma, é uma verruguinha ali, né? E isso acontece às vezes, né? E daí porque a importância da gente estar falando isso aqui, a gente vai chegar na questão da colonoscopia, né?
Se você faz a colonoscopia na população e você identifica um pólipo e você retira aquele pólipo e vê que era maligno, você conseguiu evitar que aquele pequeno pólipo, que não estava causando sintomas, ele se transformasse num tumor mais avançado. Então, quando você tem um tumor numa fase muito inicial, você pode não ter sintomas. Entendi. Agora, o tumor vai crescendo, e aí ele vai começar a ter o sintoma. O que mais chama a atenção da população é, evidentemente, que é a presença de sangue nas fezes. Eu sempre costumo falar para os meus amigos, familiares, né, para quem me segue nas redes sociais, vocês têm que olhar as fezes de vocês. Quando vocês vão no banheiro, né, fazem a higiene, tem que olhar tanto as fezes no vaso como no papel e ver se tem sangue. É comum a pessoa encontrar sangue e a gente tem outras causas benignas, né, outras causas bobas que causam sangue, né, nas fezes, hemorroida, fissura, né? Então, é claro que a gente tem que pensar nisso. Tô com sangue nas fezes, é câncer. Não, calma. Sangue nas fezes, na grande maioria das vezes, vai ser uma coisa boba. Entretanto, a persistência do sangue nas fezes, um sangramento intenso, né? Um sangramento que vai, desaparece, daqui a uma semana volta de novo, ou seja, não a persistência direta, mas uma recorrência. Isso chama atenção. E eu sempre costumo dizer, por mais que na grande maioria das vezes sangue nas fezes seja benigno, seja por uma coisa boba, sempre é melhor você procurar um médico. Porque você vai na consulta, fala com o médico, olha, evacuei, fui ao banheiro e estou com sangue nas fezes. O médico, pelo menos, ele vai fazer um exame, um toque retal, vai ver se é uma hemorroida, se é uma fissura anal e vai poder te tranquilizar. Para evitar um dos maiores erros, que é a pessoa encontrar sangue nas fezes, ela achar que é uma coisa boba, ela presumir que é uma hemorroida. Eu já tive isso outras vezes, eu sei que eu tenho hemorroida, então dessa vez com certeza é. E na verdade pode ser que não seja, ela achou que fosse. E aí ela não vai no médico. E aí o tumor cresce e aí complica bastante a questão do tratamento, da chance de cura, porque, é claro, quanto mais precoce, maior a chance de cura. Então, nessa fase que o senhor falou, nessa fase inicial, né, ele vai ser uma verruguinha minúscula, ele necessariamente não vai apresentar sintomas ou serão sintomas mais fracos, dores abdominais, mudança nas fezes? Ou não apresentar? Quando a gente está falando de uma verruguinha, um pólipo muito pequeno, assim, a luz do intestino, ela é tão grande que uma verruguinha não vai causar dor. Entendi. Uma verruguinha não vai causar sangramento. Até pode causar um sangramentozinho leve, mas você não vai visualizar. Esse sangue vai sair nas fezes diluído. Você não vai ver aquelas fezes vermelhas com sangue vivo, né? E, inclusive, isso é outra coisa importante. O tumor que está mais próximo do ânus, do orifício do ânus, o sangue ele sai vivo, vermelho vivo. Então você vê ali o vaso pintado de sangue. Já o tumor que está mais longe do canal anal do ânus, que está mais ali na região proximal do intestino, esse sangue vai sair diluído. Então as fezes não saem com sangue vivo vermelho, vai sair como se fosse uma cor de piche, um preto, como se fosse uma cor de Coca-Cola. Então, isso também é importante a gente comentar. Qualquer mudança na cor das fezes, não é apenas o sangue, qualquer mudança na cor das fezes, é evidente que não é uma única vez que eu fui no banheiro e minhas fezes saíram pretas. Você tem que afastar, que não foi algo que você comeu. Por exemplo, tem certos alimentos, como beterraba, que deixam as fezes mais escuras, né? Se as fezes estão com uma mudança persistente na cor, seja vermelho ou escuro, feito um piche, uma cor de Coca-Cola, ou se você está com as fezes com tamanho reduzido, calibre reduzido. E aí, respondendo a sua pergunta, para você ter uma redução do calibre das fezes, não vai ser uma verruguinha que vai dar, entendeu, Ingrid? Vai ser uma lesão já maior, que está quase que entupindo todo o canal. Perfeito. Então, nós separamos o câncer de cólon e o câncer de reto em 4 estágios. Estágio 1, que é essa verruguinha. O estágio 2,
qual seria o estágio 2? Já é algo mais avançado, que a pessoa vai apresentar perda de peso, É, a, anemia, cla- fraqueza? a classificação do estágio, Ingrid, ela não é devido aos sintomas, tá? A Tá, classificação do estágio é pelo aspecto na radiologia, na tomografia, na ressonância e pelo aspecto da peça cirúrgica que você encontra. Quanto mais perfeito. profundo for, tá? Aí esse tumor ele vai de 1 para 2 ou para 3. Por exemplo, a camada, o estágio 3 é quando o tumor não só ele foi profundo e ele já acometeu os linfonodos, que são os gângliozinhos ao redor do intestino. Eu vou fazer aqui sempre uma comparação para ficar bem fácil para a população. Quando você tem um dente inflamado, seu pescoço ele reage e o gângliozinho fica ali grande, né? Quando você tem uma amidalite, Perfeito. você fica com um gângliozinho. Isso é reacional. Então, se você tem um tumor no intestino e o tumor saiu do intestino e acometeu o linfonodinho ali, o gânglio ao redor, já é estágio 3. O estágio 4 é quando o tumor saiu de onde ele nasceu, ali do intestino, do reto, e ele vai para outro órgão. Por exemplo, ele pode ir para o fígado, ele pode dar uma metástase, né, para o pulmão, para o peritônio. Então, isso já é o estágio 4. Então, essa Perfeito. classificação, ela vai ser de acordo com a profundidade do tumor, 1, mais precoce, 2, um pouquinho mais aprofundado, mas ainda restrito ao órgão. 3, já se aprofundou mais ainda e já foi para o gângliozinho ao redor. E 4, já deu a metástase para outro órgão. Perfeito. Doutor, quando a pessoa apresenta, então, esses sintomas, mesmo que não seja o câncer em si, quando é indicado ela procurar um médico? Ou é sempre, né, óbvio, fazer o exame de rotina, que é o que vai detectar, né, os estágios iniciais, mas a persistir uma dor durante 2 semanas, durante uma semana inteira, ou sangue nas fezes essa semana e semana passada, devo procurar um médico? É um termômetro, assim, urgência. Quando a pessoa vai considerar essa urgência? Bem, aí é uma coisa muito tênue, né? Não consigo te dizer, olha, se você tiver um sangramento nas fezes por mais de 2 dias, vá ao médico. Eu não consigo te dizer, não existe uma recomendação formal. O que a gente tem é qualquer mudança do hábito intestinal, e eu sempre gosto de falar que é uma mudança persistente. Porque às vezes a gente vai, sei lá, exagerou no final de semana, comeu aquela lasanha, na segunda-feira o intestino ficou mais solto. Ok, uma vez, né? Ou o contrário, poxa, eu tô com eu tenho um costume de evacuar todo dia, eu estou 2 dias sem evacuar. É preocupante? Não, não é preocupante. Agora, quando eu digo persistência, né, não existe uma coisa certa da quantidade de dias. Infelizmente, eu não consigo dizer para você. Mas a persistência, olha, tô aqui, ó, eu geralmente evacuo todo dia, estou há 2, 3 dias sem evacuar, estou há uma semana sem evacuar, estou usando laxante e não estou evacuando, isso chama atenção. Ou o contrário, poxa, eu não comi nada fora da minha dieta e estou com uma diarreia que não para, né? Ou o que eu comentei antes, né? A presença de sangue. Não é um episódio isolado de sangue que você vai procurar. Mas é evidente que se você tem sangue nas fezes, isso é devido a alguma coisa, né? Então, eu sempre falo que sangramento nas fezes talvez seja o principal motivo para você procurar, né, um médico. Se você já tem um histórico de fissura, de hemorroida, eu acho que você pode acompanhar um pouquinho mais. Tipo, olha, eu vou ver se esse sangramento é que nem das outras vezes. Eu vim ali, tiro o sangramento e deu ali 2, 3 dias e melhorou. Se você mudar, se você observar uma mudança do comportamento, e aí cada um tem um comportamento, se você persistir que, olha, geralmente, quando eu tive uma hemorroida, a última vez, eu tive sangue e em 2 dias melhorou. E agora estou há uma semana sem, né, com sangramento. Tem que procurar um médico. Perfeito. Né? E aí a pessoa procura o médico, qual que é o exame inicial? O famoso exame de fezes na linguagem popular.
O exame de fezes, a principal vantagem é que ele é acessível, né? É um exame simples, você coleta as fezes, bota no potinho e o médico vai ver lá se tem sangue oculto, né? Porque é fácil, se você está vendo que está vermelho, não precisa fazer o examezinho de fezes, você sabe que está com sangue, né? Quando você não tem sangue vivo visualizado nas fezes, esse testezinho que você faz com as fezes, ele vai procurar o sangue oculto, que é uma coisa que você não percebeu, né? Mas esse exame ele é cheio de falhas. Primeiro, porque ele só vai dizer se você tem sangue ou não, né? Talvez, e ele não vai conseguir dar o diagnóstico. Se der sangue, é por hemorroida? É por fissura? É por uma, sei lá, uma parasitose? Eu não sei, né? Uma verminose? Eu não sei. Então, eu sempre acho que talvez para um paciente mais debilitado, que você não possa fazer uma colonoscopia, talvez o sangue oculto, que é esse testezinho das fezes, talvez seja mais útil. Agora, o exame padrão ouro é a colonoscopia, tá? O exame padrão ouro é a colonoscopia. Porque Então, além de visualizar por dentro, ela consegue obter um material pela biópsia e você vai possibilitar que o médico ele analise, né, microscopicamente para ver se tem tumor ou não. explicando a colonoscopia, então, é um tubo que é introduzido com uma microcâmera e aí consegue ver a mucosa e coletar esse material que tem no reto e no cólon. Explicando, né? Perfeito. É isso. A colonoscopia é um exame que tem muito tabu, né? Homens, principalmente, têm pesadelos. Vão colocar um tubo. Veja, é um exame que, de certa forma, é simples, é rotineiro, faz parte de qualquer clínica. Não é um exame que você precisa fazer internado. Geralmente, a não ser que você seja um paciente muito idoso, talvez você tenha que ficar ali o dia no preparo, né, numa clínica, mas geralmente você faz um preparo em casa e talvez a parte mais chata não seja nem o exame, seja o preparo. Você tem que limpar bem o intestino, então cada protocolo, cada clínica tem um protocolo. Você usa geralmente bastante laxante para limpar, esvaziar, para evidentemente para um intestino por dentro ficar sem resíduos de fezes, né? Você vai para a clínica, o médico vai te dar um remédio, geralmente você dorme e você nem vai perceber. O médico vai então colocar essa câmera, uma câmera que é mais fina do que um dedo mindinho. No final da câmera no final desse tubo tem uma câmera e você consegue com um guiazinho obter um material. Então você está lá visualizando por dentro. Você vai lá, você vai olhando, opa, aqui está tudo bem, aqui tem um pólipo. Aí você vai lá e consegue pegar o material e mandar para a patologia. Então, a vantagem é diagnóstica, porque você visualiza e você dá uma amostra de tecido, né? Para confirmar ou afastar o tumor. Perfeito. E é isso o que vai definir qual estágio o tumor está ou não. Essa biópsia. Não, na verdade, essa biópsia ela vai confirmar o tumor, porque a biópsia, Ingrid, ela é Perfeito. muito superficial. Você não vai pegar todas as camadas do intestino, porque senão você pode ter até risco de perfurar o órgão. Você vai só biopsiar o mínimo possível para confirmar o material. O estadiamento vai depender do quê? Tomografia de tórax e abdômen para afastar metástases no pulmão, no fígado, tá? E para você ter uma ideia e o estadiamento com exames de imagem. Perfeito. Então, nós falamos aqui sobre o que é, sobre sintomas, sobre esse diagnóstico. O que causa o câncer de cólon e de reto, doutor? Muito bem. Alimentação. Essencialmente isso. Veja, quando a gente usa a palavra câncer, muitas pessoas ligam, né, a palavra câncer à questão hereditária. Isso é genético. Veja, a minoria dos tumores, claro que isso depende muito de cada um, mas especificamente no câncer de cólon, eu diria que mais ou menos 10% dos tumores de cólon tem uma causa genética, tá?
A maioria, 90% para cima, são fatores externos. E fatores externos modificáveis. Obesidade, que basta você fazer exercício físico. Um fator de risco é o paciente que ingere muita carne vermelha, o paciente que come, né, a pessoa que come poucas frutas, poucos legumes, poucas fibras, o paciente que ingere muitas comidas enlatadas, embutidas. Então, aquele pão com mortadela que todo mundo gosta, mortadela tem substância que causa câncer. E está lá o seu João, que todo dia come mortadela de manhã e à noite. Ele está se colocando em risco. A obesidade, e veja, nós somos uma população obesa. Hoje se estima que mais da metade da população brasileira está acima do peso. E você aumenta o risco de câncer, não só de intestino. A obesidade está ligada a vários outros tumores, né? Mas o câncer de intestino também. Então, eu já falei aqui, fatores de risco para câncer de intestino: obesidade, excesso de ingesta de álcool, tabagismo, sedentarismo, dieta rica em carne vermelha. Então, vocês têm que, dentro do possível, dentro da realidade de cada um, vocês têm que tentar variar o almoço de carne vermelha com carne branca, com peixes. Né? Dieta rica em enlatados e embutidos, conservantes, evita. Salsicha, altamente cancerígeno. Tá? É uma delícia comer hot dog, comer cachorro quente, mas tente buscar uma dieta mais equilibrada. Coma mais fruta, né? Coma mais fibras, mais cereais. Quem come pouca fruta, quem come pouca salada, está se colocando em risco. E a gente sabe que tem algumas doenças específicas, né, que causam inflamações recorrentes, né? A retocolite, a doença de Crohn, também estão relacionadas, né, ao câncer do intestino. Uma das perguntas que nós recebemos era literalmente isso, intolerância à lactose. A pessoa não tem uma dieta regrada sem lactose, ela vai inflamar o intestino várias e várias vezes, pode causar o câncer de cólon. Então, a intolerância à lactose por si só, não, desde que você controle. Agora, se você tem intolerância à lactose e você não controla a sua dieta, você está inflamando o seu intestino. E você está causando, né, um fator que pode causar. Agora, se eu tenho uma intolerância à lactose e eu sigo uma dieta sem lactose, fique tranquila. Você não vai, por si só, estar sob risco. Você vai estar sob risco se você tiver intolerância e não seguir a dieta sem lactose, você começar a ingerir. O que, evidentemente, acho que a pessoa não vai fazer porque ela vai sentir na prática a diarreia, a cólica, os gases, entendeu? Perfeito. Uma coisa muito comum, Ingrid, hemorroida não vira câncer. É comum os pacientes acharem, doutor, eu tenho hemorroida, ela pode virar câncer? Isso é importante deixar claro para a população. Hemorroida não vira câncer. O que acontece é que, às vezes, a pessoa acha que é hemorroida e, na verdade, é um câncer que está causando sangramento. Aí ela acha que a hemorroida virou. Mas não, que a hemorroida não vira câncer. Muito bom esclarecer essa dúvida. Um outro fator de risco que perguntaram é a idade. Então, pessoas com mais de 50 anos têm mais tendência a ter o câncer de cólon retal, né? O cólon e reto. E outra coisa é que ele acomete cerca de 40 mil pessoas por ano só no Brasil. Então, ele é muito frequente devido à alimentação. É isso que a gente pode colocar. Assim, na verdade, é o que você falou. Câncer, de uma forma geral, é uma doença de pessoas idosas. O que a gente tem percebido, e eu como especialista, né, eu atendo 140, 160 pessoas por mês, o que eu tenho percebido no meu consultório é que cada vez mais nós temos encontrado pessoas jovens. Eu já tive paciente com 16 anos de idade, com 18 anos de idade, com 22, 25 anos de idade. Então, é um tumor muito comum, como você comentou, Ingrid, você está perfeita nos números, pesquisou muito bem, né? O câncer de intestino, ele é o segundo tumor mais comum no homem,
só perde para o câncer de próstata. É o segundo tumor mais comum na mulher, só perde para o câncer de mama. Quando a gente junta homem e mulher, o primeiro mais comum e o segundo é exatamente mama e próstata, e o terceiro é câncer de intestino. Veja, no ano de 2018, aconteceram 1 milhão, repito, 1.800.000 casos de câncer de intestino no mundo. No Brasil, foram 40 mil casos, né? Se estima que para cada 100 mil pessoas, 20 vão ter câncer de intestino. Então, é muito comum. E por que é muito comum? No final da história, pelos nossos hábitos. Né? A gente está sedentário, a gente não faz exercício físico, a gente fuma. E isso tudo, no final, a gente vai ter que pagar a conta, né? Então, falando, né, de prevenção, mudar hábitos alimentares, incluir frutas, verduras, legumes, fast food, uma vez assim ou outra, né, quando não dá para fugir, e atividades físicas também, né, porque diminui a obesidade, diminui as chances de... E não fumar, que é muito importante. Acho que E é o controlar o diabetes, tá? Diabetes é diabetes um fator também. de risco. Por quê? Porque diabetes, você tem um estado inflamatório crônico. E o seu intestino, né? Veja, às vezes a gente está nervoso e tem uma dor de barriga, né? Tipo, eu vou ter uma entrevista. A pessoa vai lá e, né, fica com o intestino solto porque está nervosa. Então, o nosso intestino é um órgão muito sensível. Então, se você tem uma inflamação crônica persistente, e o diabetes nada mais é do que isso, você pode causar. Então, esse é um outro fator importante, diabetes. População, controle bem o seu diabetes. O que E a aí gente tem está relacionado o recebido. quê? Dieta, né? O que Coma a gente menos tem açúcar. recebido também ansiedade. Ansiedade causa aquela dor no estômago, aquele desconforto abdominal, que o senhor já comentou aqui, e aí a pessoa ela tem essa inflamação crônica. Vou fazer uma entrevista, estou ansioso, diarreia. Vou participar de uma reunião, ansioso, diarreia. Fiquei, enfim, N problemas, diarreia. Essas frequências pode, A né, devido à ansiedade, assim, ansiedade. é muito difícil colocar só ansiedade como um fator de risco causal. Geralmente, a ansiedade Ah, está relacionada ao quê? A pessoa vai lá e sai da dieta, desconta na geladeira, ou hum, fuma porque está nervosa, entendeu? Então, tem que ver o contexto da ansiedade. Não é só a ansiedade por si só. Tá? perfeito. Mas sem dúvida nenhuma, né? Uma pessoa que tem um estresse muito grande, mas geralmente o estresse vai estar associado a que a pessoa fuma, ou a pessoa vai se alimentar muito mal, ou não vai fazer exercício físico. Então, assim, tem todo um contexto. Uma coisa importante, Ingrid, como eu comentei antes, que a gente tem visto cada vez mais casos jovens, e a gente tem percebido que nas últimas décadas, o número de casos novos de câncer de intestino, ele está diminuindo na população geral. Grande parte devido a estratégias como essa. Cada vez mais ONGs, institutos estão levando informação de qualidade. Cada vez mais a população está ficando alerta e está tomando consciência da importância do papel que elas têm na prevenção das suas doenças. Então, a gente tem visto uma redução, apesar de ainda ser bastante comum, como eu comentei, mas está havendo uma redução no número de casos novos. Cada vez mais a gente está tendo menos casos de câncer de intestino e casos menos graves. A gente tem curado, hoje em dia, quase 70% dos tumores e chega a 95% a chance de cura quando está na fase 1. Olha a importância. Quando está na fase 1, a chance de cura é 95%. Quando está no estágio 3, essa chance já cai para uns 60%. Então, a importância de você diagnosticar precocemente. Agora, quando a gente fala de população jovem, é o contrário. Está tendo o quê? Um aumento no número de casos novos. Está tendo um aumento de casos graves em jovens. A gente teve recentemente um caso bastante conhecido de um ator de Hollywood jovem que teve câncer e faleceu, né? Então, a população jovem se acha forte, imbatível, e geralmente é a população que se alimenta mal, que fuma, que bebe, né? Então, não se achem, né?
que são imbatíveis. Vocês também são vulneráveis, vocês também podem ter, né, esse tipo de tumor, e fiquem atentos aos sintomas e alarme para você procurar o seu médico. Doutor, você comentou uma coisa muito importante, que é a chance de cura, né? No tratamento, um tratamento muito eficaz. O tratamento, ele inclui o quê? Radioterapia, quimioterapia, depende do estágio, cirurgia, né? Depende do estágio do tumor também. Como funciona o tratamento do câncer de Exato, cólon? Ingrid. O tratamento vai depender muito da localização e do estágio, né? De uma forma bem objetiva e fácil para a população entender, geralmente o câncer de intestino e o câncer de reto, eles precisam ser submetidos à cirurgia. A cirurgia é a única forma de curar. Quimioterapia por si só, radioterapia por si só, ela não cura. Tem alguns casos excepcionais de câncer de reto, que quimio e rádio sem cirurgia são curativos, mas geralmente o paciente precisa de cirurgia. Tá? O que acontece é que, a depender do estágio, você pode começar primeiro com cirurgia e depois fazer uma quimioterapia, ou o contrário, começar, por exemplo, no câncer de reto, você às vezes começa com químio e com rádio, o tumor diminui e depois você opera, tá? Mas geralmente é isso. Envolve quimioterapia, envolve cirurgia, podendo envolver radioterapia, principalmente no câncer de reto. No câncer de cólon, de intestino grosso, a radioterapia geralmente ela não é utilizada. Tá? E a chance de cura, como eu falei, vai depender muito do estágio. Perfeito. Doutor, a gente fica muito feliz com esse alerta, né? Então, a gente aprendeu hoje aqui que 90% das chances de ter um câncer depende da nossa alimentação, dos nossos hábitos, de não fumar, não se expor, né? Esses fatores de risco, a gente pode, sim, evitar na maior parte. E o diagnóstico precoce é sempre o mais recomendado. Então, fazer exames de rotina, de sangue, né? É uma pergunta que eu não fiz, mas no exame de sangue é possível detectar que tem alguma alteração ali, acompanhado de uma dor, fiz um exame de sangue, saiu alguma alteração? Existe. Tem uma proteínazinha que se chama CEA, que é produzida pelo tumor. Então, não existe uma recomendação, e aqui eu queria deixar bem claro para a população, não existe uma recomendação para todo mundo fazer esse examezinho do sangue. Por quê? Porque mais ou menos 40% dos tumores de intestino malignos, estou falando de câncer de intestino, eles estão lá, a pessoa tem, só que no sangue está normal. Você não tem essa proteína. Então, se eu for fazer essa dosagem dessa proteína no sangue em toda a população, eu vou estar deixando de diagnosticar boa parte dos pacientes que têm tumor, só que o tumor não produz aquela substância. Por isso, Ingrid, que o exame de rastreamento para a população geral não é o exame de sangue, é a colonoscopia, né? O que acontece é, muitas vezes, e tem alguns colegas que às vezes pedem esses exames, vou fazer aqui um screening, né? Um check-up anual, aí pede marcador de tudo quanto é tipo. Isso mais atrapalha do que ajuda, tá? Isso mais atrapalha do que ajuda. O diagnóstico, geralmente, o exame de rastreamento é colonoscopia, ponto final. Porque senão, se você confiar somente no CEA, o seu CEA pode estar normal e ser um falso normal. Então, esse exame do sangue, ele por si só, ele não é confiável. Perfeito. Agora, então, claro, se o exame está alto, é evidente que tem alguma coisa, procure o médico. Então, a gente precisa começar a desmistificar, então, a colonoscopia, aquele mito, né, de que é um exame ruim e que, enfim, principalmente para homens, né, que a gente tem toda essa cultura, né, então a gente precisa começar a introduzir isso no nosso dia a dia, em conversas, em consultório, nas organizações sociais, para alertar.
E isso, Ingrid, é importante porque quando a gente fala de câncer, as pessoas, elas acham que são, só idoso, né? Como eu comentei, 60 anos, 65 anos. O diagnóstico, geralmente, a maioria dos pacientes tem um diagnóstico em torno disso, 60, 65 anos. Como eu falei, cada vez mais a gente tem visto pessoas jovens. Então, hoje em dia, as sociedades, né, médicas mundialmente conhecidas, elas preconizam o quê? E isso é importante deixar para a população. Todo mundo, eu, você, né, meu familiar, meu vizinho, meu colega de trabalho, todo mundo tem que fazer uma colonoscopia a partir dos 45 anos. Antes era 50, 55, mas como está tendo cada vez mais jovens sendo diagnosticado, a sociedade ela mudou. Ela antecipou agora. Então, todo mundo, a partir dos 45 anos de idade, tem que fazer uma colonoscopia. Se for normal, talvez o seu médico vai mudar para 3 em 3 anos, você vai ter que continuar a fazer uma colonoscopia com uma frequência, talvez um pouco mais espaçado, se o exame for normal. Agora, claro, que se o exame mostrou já um pólipo, que não foi maligno, mas um pólipo pré-maligno, aí você vai ter que fazer talvez uma colonoscopia anual. O importante é guardar esse número. 45 anos de idade, colonoscopia para todo mundo. E o que é importante, se você tem um familiar de primeiro grau, uma mãe, um pai, um irmão, irmã, né? Se você tem um parente de primeiro grau que teve câncer, você tem que fazer uma regrinha simples. Subtrai 10 do ano do diagnóstico. E a partir daquele ano você vai fazer a colonoscopia. Por exemplo, se a sua irmã, vamos supor que uma pessoa que esteja nos ouvindo, ela tenha 30 anos de idade. Aí ela aqui aprendeu, poxa, a partir dos 45 anos só que eu vou fazer colono. Mas, vamos supor que ela tenha uma irmã que teve câncer com 42. Você vai pegar 42, que foi a idade desse parente de primeiro grau, e vai subtrair 10, 32. Então, a partir de 32 anos, ela vai ter que fazer a colonoscopia, e não dos 45. Então, essa é a idade. População geral, 45 anos. Quem tem um câncer na família, um parente de primeiro grau de intestino, você vai pegar a idade que aquele parente teve, aí você vai subtrair 10 e vai começar naquela idade. Agora, vamos supor, a minha mãe tem 70 anos e teve câncer. Bem, 70 menos 10 dá 60. Você não vai fazer só com 60, você vai fazer com os 45 anos. Tá entendendo? Então, é o que acontecer primeiro. Perfeito. Perfeito, doutor. Eu agradeço muito todas as informações que você passou aqui para a gente, para alertar a população. Informação de qualidade verificada, né? Números, diagnóstico, tratamento, sintomas, tudo verificado. Não é um termômetrozinho que a gente vai ficar ali, opa, hoje eu tive sintomas, amanhã não. É sempre bom fazer exames de rotina, pedir, né? Conversar com o médico que acompanha também, muito importante. Introduzir cada vez mais hábitos alimentares e atividades físicas no nosso dia a dia, né, doutor? Perfeito. Fica à vontade. Se quiser fazer qualquer consideração final, eu agradeço. Não, mais uma vez, é só parabenizar o Instituto por essa iniciativa, né? Bacana vocês estarem trazendo informação de qualidade, estar alertando a população. E, de novo, população, né? Pessoas que estejam aí nos acompanhando, olhem as suas fezes, escutem o seu corpo, né? Atuem como protagonistas, né? Sejam vocês os protagonistas da sua própria prevenção, né? Vocês têm nas mãos o poder, né, de decidir aí o seu rumo. Então, faça exercício físico, deixe de lado o sedentarismo, combata a obesidade, se alimente melhor, né? Deixe de lado o tabagismo e o etilismo e procure o seu médico e faça os exames, né, a partir da idade correta, né? 45 anos na população geral. Muito obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Até mais.